Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje eu converso com a ex-vereadora e médica Márcia Santos. Bom, doutora Márcia, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre a sua rotina, né, da faculdade, medicina aí de volta. A senhora falou até um pouquinho antes da resposta, foi todas as dificuldades possíveis, né? Eu era mulher, pobre, negra, né, e mesmo assim conseguiu fazer a faculdade. A senhora fez a faculdade numa época que não existia cotas raciais, né? Exatamente. Como é que a senhora vê hoje isso? A senhora é favorável a essas cotas? Como é que a senhora analisa isso? Você sabe que quando eu era, uns anos atrás, bastante tempo atrás, quando começou a questão das cotas, eu vivenciei uma situação ruim que até me fez ser contra as cotas. E depois eu reanalisei. Eu fiz geriatria em Campinas. Até, desculpe, minha tutora, eu sei que hoje a senhora está com Deus, mas eu não posso deixar de comentar. Logo que lançou as cotas, essa minha tutora, ela chegou para mim, e para alguns alunos estavam lá, mas para mim especialmente chegou e falou assim: "Ô Márcia, agora tem as cotas e fica muito mais fácil agora, de repente, seus filhos, você fazer alguma graduação." Olha como é o preconceito, o racismo estrutural aí. Aí eu olhei para ela e falei assim: mas se eu estou aqui na Unicamp, fiz cardiologia, fui staff lá na Beneficência Portuguesa, sou cardiologista, não precisei de cotas? Por que você está me dizendo isso, meus filhos? Não vão precisar de cotas para isso, vai ser por mérito. E aí, por muito tempo, eu fui contra as cotas por conta dessa vivência. Mas, assim, a questão das cotas, ela tem uma outra linguagem. É lógico, o mérito faz você, de repente, alcançar o que você preconiza. Como eu queria ser médica, eu alcancei. Mas quantos médicos conseguem? Quantos negros médicos? Ou quantas mulheres ou homens negros conseguem? Quantas empresas você vê negros? Não precisa ir muito longe, no próprio município, aqui, Jacareí ou em São José, quantos negros realmente estão em cargos de executivo? E a cota, na verdade, ela existe para que a formação seja mais igualitária. Porque hoje a gente sabe que o ensino não está legal, né? E se o ensino não está legal, você já tem, e nós, né, quem vem da periferia, quem é negro, ele já vai ter um ponto negativo lá da formação. Ele vai correr atrás, como eu corri, como outros vão correr atrás. Mas já vai ter esse prejuízo, sem dúvida, contra quem estudou no Objetivo, um Porto Seguro. Eu estudei com o pessoal da minha turma, que era Porto Seguro, Colégio Bandeirante, que era Objetivo, que era Ângulo. E eu vinha da Escola Municipal Leonardo Nunes, ou Escola Estadual Neves Prado Monteiro, lá em Santos. Então a cota, ela precisa para ela tornar essa corrida mais igualitária. Para que quando entre realmente no campo da faculdade, seja mais justo contra quem é um Bandeirantes, ou um Porto Seguro, ou um Objetivo. Então hoje eu acho que precisa sim ter. E dentro dessa sua esfera que a senhora está falando, a senhora acredita que, além dessa fala da sua tutora, né, que falou dos seus filhos, agora vai ficar mais fácil para os seus filhos conseguirem, a senhora já foi vítima de episódios de racismo em relação à senhora, seus filhos? Sim. Filhos, sim, e aí a leoa paf, né? Assim, eu tive 2 momentos que eu acho que, além desse, que é o mais marcante, 2 momentos. Um há pouco tempo, por incrível que pareça, e um outro quando eu estava na cardiologia lá na Beneficência. Eu era cardiologista lá na Beneficência, e lá a gente faz acompanhamento de todos os pacientes dos andares, que saem da UTI e tal, dos andares. E lá em São Paulo, na BP, não existe diferença quem é paciente SUS, pelo menos na minha época, agora mais ou menos, mas SUS e não SUS.
o cuidado, o tratamento é o mesmo, o medicamento é o mesmo e o andar praticamente o mesmo. Então eu acompanhava todos. Eu era a cardiologista do pré, trans e pós-operatório, né, cardíaco. E eu lembro que um dia eu estava atendendo um andar e estava o staff, né, eu era a R1 dele, então o meu chefe de equipe, ele estava numa sala mais adiante e eu estava no andar. E aí chegou um paciente e falou assim, ô mocinha, eu, né? Olha, tá o soro lá, vê lá não sei o quê. Eu falei assim, senhor, eu sou a doutora Márcia, aí o senhor precisa conversar com a enfermeira. O senhor não, mas vem ver tal, o meu soro, assim. Aí o meu professor, que era o chefe de equipe, que é branco, né? O biotipo, né? Homem branco, médico, assim, chegou, meu senhor, ela já falou que é a doutora Márcia, o senhor precisa de alguma consulta da doutora? Se não precisa, só aguarde que a enfermeira já vai atendê-lo. Calou a boca. Bem assim, curto. E um outro dia, isso foi uma coisa marcante, foi há pouco tempo, eu estava numa unidade atendendo e a unidade estava passando em reforma. E eu estava numa sala que era uma sala de curativo, que as meninas atendiam, as auxiliares, a enfermeira fazia curativo ali. Eu estava atendendo o paciente, por conta dessa pandemia a gente está atendendo mais de porta aberta, né? Só quando é alguma coisa mais inclusa a gente fecha a porta e em alguns momentos a gente abre. Tá, de porta aberta chegou uma enfermeira, que é da minha cor, tem uma balança na minha sala, mas era a antiga sala de curativo. Ela entrou com uma outra paciente gestante, que ela estava fazendo pré-natal, com a gestante na minha sala e eu atendendo a paciente. Aí ela entrou assim, eu falei, o que a senhora quer, né? Eu sabia que era enfermeira, mas era uma enfermeira que eu não conhecia. Não, é que eu só vim medir aqui, ver o peso dela aqui, que é rapidinho aqui. Aí eu olhei, eu acho que não seria interessante você interromper a consulta para ver o peso dessa paciente. Não, mas é só pesar aqui. Ela não se tocou, que ela entrou no meio de uma consulta. Aí eu falei, tá bom, então, muito prazer, eu sou a doutora Márcia, você? Aí sou enfermeira tal. Aí caiu a ficha lá, ai meu Deus. Entende? Aí depois ela veio me pedir desculpa, mas aí entra no outro viés. Às vezes até o próprio negro é racista, né? O próprio negro, como ele não tem exemplos, a gente não tem exemplos. São poucos os médicos, os juízes, os enfermeiros, os presidentes, os prefeitos. Então ele não acredita que de repente aquela seria médica. Deve ser uma enfermeira mesmo, ou uma auxiliar de enfermagem, não deve ser médica. Eu não tenho perfil, né? Eu não sou o perfil estilizada, né? Aquela coisa meio olha de cima a baixo. Nunca tive esse perfil, né? Eu sou para atender a população, o povo. Então, isso mais ainda fez ela ter essa postura. Mas são fatos ao longo da minha vida que aconteceram, que dá pra gente colocar aqui, que não é só minha vida, né? Como negro. Vários negros hoje, eles vivem essa situação. E isso, ao longo desses últimos anos, me fez pensar o quanto o meu papel como pessoa é muito além, né? O cuidar da saúde, o cuidar da vida das pessoas, mas o ser exemplo também. As crianças hoje, elas estão sem foco, sem exemplos, e nós somos os exemplos. E durante essa estada sua na faculdade de medicina, teve também um episódio que a senhora pensou um pouco se poderia desistir ou não, que foi a doença do seu pai, né? Foi. Eu queria que a senhora contasse como é que aconteceu isso, por que a senhora pensou em quase desistir, né? Na verdade, assim, quando eu estava na faculdade, acho que estava numa aula de anatomia, minha mãe me ligou e ela falou, Márcia, vem pra cá, seu pai não tá bem. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Não, seu pai não tá bem, vem pra cá. Peguei o ônibus, esse ônibus, São Paulo, e vai. Então imagina como eu fui chorando no meio do caminho, pensando mil umas coisas no meio do caminho. Porque 2, 3 horas depois cheguei lá. Cheguei lá em Santos e minha mãe, ela
ela pediu para o médico do plantão ele escrever para mim o que meu pai tinha, né? Já que eu estava fazendo medicina de uma forma clara. Aí ele escreveu, meu pai teve um AVC isquêmico. Só que, um derrame, né, como o pessoal fala. Só que a área onde meu pai teve é uma área praticamente fatal. Se ele não falecesse, ele iria viver na máquina o resto da vida. Então, quando eu li aquilo, eu já sabia que eu estava vendo o atestado de óbito do meu pai. Ia ter que falar isso para sua mãe. Ia ter que falar isso para minha mãe. Tá? E é muito duro para a gente que é da saúde. Porque a gente é racional, a gente sabe as coisas, como acontece e como evolui, mas a gente não deixa de ser filho, mulher, mãe, pai. Até uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente, posso fazer agora, a questão de sensibilidade, né, do médico. Se a senhora vivendo tantas situações assim, até de poder dar as notícias piores para uma família, se aos poucos a senhora perde a sensibilidade, mas acho que não, né? Não. A gente não deixa de sentir. A gente precisa, às vezes, dar diagnósticos duros, da forma mais séria possível. Mas a gente está lá por dentro e sente junto. Alguns pacientes a gente chora junto. E nesse período da minha mãe mesmo, algumas coisas, reflexos, algumas coisas que meu pai foi sentindo, eu tinha, como você falou, eu tinha que falar, não mãe, ele está indo. Sabe, fui perdendo meu pai ao longo do tempo. Meu pai faleceu em 20 dias. E aí eu era mais velha de casa, né? A mulher mais velha, já tinha mais de 18 anos, meus irmãos eram menores, sem trabalho naquela época. Termina a faculdade, ou é uma faculdade particular, né? Tinha que ser paga, por mais que biblioteca, laboratório ajudasse, mas é um dinheiro. Continuo fazendo isso para terminar meu estudo ou venho ajudar minha família em casa. E aí minha mãe, meus irmãos, porque o grande sonho do meu pai era esse, era que eu me formasse. E meu pai estava comigo quando eu me formei, então essa sensação eu tive dele. Então, ele não estava em vida, mas esse sonho dele e da minha família eu pude realizá-lo, né? Mas foi difícil, foi um dilema, entre abandonar ou não. Mesmo quanto a questão financeira também, sim, né? Sim, muito. E aí eu tive que, para poder ajudar em casa. Ainda mais do que antes, né? Mais do que antes. Meus irmãos, meu irmão mais novo teve que trabalhar mais cedo, minhas outras irmãs também, para poder todo mundo ajudar em casa. Aí a senhora se forma em medicina e resolve vir trabalhar em Jacareí. Escolheu a cidade que passava durante o ônibus ali. Né? Exato. Como eu falei, me namorei para o Jacareí, então aqui era a minha cidade, né? Eu me formei, aí eu comecei a trabalhar aqui, na Santa Casa antigamente, aqui na Santa Casa Santa Branca, cheguei a trabalhar também, até fazer cardiologia, né? Então, eu trabalhava aqui, aí mandava dinheiro para casa e ajudava com os meus cursos aqui. E sempre trabalhando, até passar na residência em cardiologia em São Paulo, mas mesmo passando em cardiologia em São Paulo, continuei morando em Jacareí. Oi, pode falar. Eu pegava o primeiro ônibus das 4h45 da manhã, ia até a Beneficência, na Vergueira, e pegava o último para voltar para cá, que era de meia-noite, horas. Já dormi no metrô várias vezes, porque eu não conseguia nem ir para voltar para a BP, nem vir para cá. E a senhora, quando foi escolher a especialidade, estava em dúvida, em cirurgia e cardiologia, Sim. né? Por que a senhora optou pela cardiologia? Eu já era meio rata de hospital no terceiro ano. Eu já vivia dentro do hospital, né? Então eu acompanhava o pessoal da clínica, na cardiologia, e acompanhava o cirurgião. Então, no quinto ano, eu já instrumentava cirurgias e já fazia acompanhamento dos pacientes cardíacos. Mas o que acontecia? Era muito difícil mulher cirurgiã na época. E eu gosto muito desse contato com as pessoas. Eu gosto de ouvir, de orientar,
de orientar o melhor caminho, do paciente chegar até mim e falar, olha, eu fiz tal coisa, eu devo seguir tal caminho, tal remédio, não tal remédio. E na cirurgia o que menos tem é isso, né? Então, a cardiologia, ela abraçava isso, o ouvir, o cuidar, o orientar o paciente. E aí depois, com a geriatria, eu fiz o laço de fita com relação dessa acolhida, né? Porque com isso eu posso pensar na prevenção, na orientação, no ouvir, no acolher, no estar ali presente com esse meu paciente ao longo da vida dele. E eu também acho que nesses anos todos de profissão, nessa experiência, a senhora já se deparou com várias situações, né, nesse sentido de tem que ter essa sensibilidade para falar alguma coisa para a família, ou sei lá, para indicar alguma coisa. Tem uma passagem mais marcante, ou sei lá, alguma história que a senhora possa contar para a gente, que até hoje a senhora lembra de algum paciente em especial? Não? Nossa, tem algumas, mas assim, eu tive muitos momentos assim, de pacientes, hoje em dia mais os pacientes que eu acompanho de demência, mas antigamente eu tinha... Eu estava até falando que agora eu estou sendo preceptora de alguns alunos, e até eu comentei um caso com eles. Quando eu atendia no SIM Cardiologia, uma das minhas consultas, eu estava atendendo uma paciente de rotina, acompanhando, vendo a rotina dela, mas estava de boa. E ela estava acompanhada pelo marido. E o marido muito incomodado com uma sensação que ele estava estranho no braço, uma dormência, um mal-estar naquele braço. E isso me incomodou. Eu estava vendo o companheiro da minha paciente ali incomodado. Aí terminei de ver minha paciente, examinar minha paciente e falei assim, olha, seu José, o que está acontecendo com o senhor? Ele falou, estou com uma dormência, uma sensação ruim já de dias nesse braço. E fui examiná-lo. No exame, eu já escutei algo diferente na ausculta dele. Ali mesmo, já não era um paciente agendado, mas já pedi para inserir, já pedi os exames para ele, todos encaminhei, e esse paciente tinha um tumor de pulmão. Era justamente isso que estava incomodando, que estava comprimindo os nervos que eram do movimento, da face, ele tinha até um olho caído também. E eu encaminhei ele, operou, curou, e aí... 3 meses depois, esse paciente, ele foi lá no consultório com a esposa e foi lá, doutora, eu vim aqui só para agradecer. Eu vim na consulta da minha esposa, a consulta era dela, mas a senhora teve a sensibilidade de olhar ao lado. A mim que estava ao lado, incomodado, doente. E essa sua humanidade, essa sua sensibilidade é que salvou minha vida. Isso é marcante, isso foi algo que... Ainda bem que ele reclamou da dor na consulta, né? Exato. Senão, se ele não tivesse falado nada, né? Exato, mas ele estava incomodado, sabe quando você fica incomodado? Não é só falar, ele estava... Tem alguma coisa de errado, né? Isso, você sente quando uma pessoa está toda hora mexendo, um negócio estranho, esfregando o braço, aí você questiona. Isso é legal, esse é um momento marcante, o quanto é importante a gente olhar no todo, a gente ser humano, ter empatia ao outro, isso é muito importante. E o ser médica é isso, tá? Ser médica não é prescrever medicamento, dar o remédio, boa tarde, não, é ouvir além, é olhar para o outro. Isso é ser médica. Tá certo, vamos fazer mais um intervalo então no nosso programa. A gente destaque e volta daqui a pouco, até já.